Você já estudou a profecia de Gog? Você sabe quem é esse Gog? E Magog, você tem ideia do que é isso? Essa é uma das profecias mais trágicas que aparecem na Bíblia. Mas você entende quem vai ser afetado, o que vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Você quer saber, não é? Cara, Gog, o Magog, como está escrito na Bíblia, tá todo mundo falando do que está rolando agora. Não é verdade? Estão falando, caramba, já tem os sinais, começou com esse conflito de Israel lá com Gaza, com o Hamas. Será que o cara lá do Hamas, ele é o Gog? E essa terra de Magog, é ou não é? Vocês sabem quantas perguntas tem disso? Então vamos esclarecer. Qual a fonte principal sobre Gog? E já vou te dar uma dica, da terra de Magog. A fonte principal é o profeta Ezequiel. Ele diz assim, e eu vou traduzir para você do hebraico direto, tá? Eu trouxe aqui do hebraico em vez de pegar alguma tradução do português. Portanto, profetize, ser humano, né, Ben Adam, e diga a Gog. Deus está falando com o profeta Ezequiel. Assim disse Hashem, Deus, nesse dia, quando o meu povo de Israel estiver assentado com segurança na sua terra, você vai saber e você vai vir da sua terra do norte. A gente está começando a identificar quem ele é. Você e muitos povos que vão vir junto com você. Você está escutando bem? Ou seja, não é um cara que vai vir sozinho falando, cara, estou defendendo os direitos do meu povo, sou eu, e eu vou lutar aqui contra os judeus que estão em Israel. Não, ele vai juntar muitos povos juntos com ele. E aí, né, vem uma descrição que eles vão estar montados em cavalos, uma multidão muito grande e muitos soldados. E diz Deus, e você vai subir em relação à guerra, guerrear contra o meu povo de Israel, como uma nuvem que encobre a terra. Eu queria ver se a sua tradução da Bíblia está assim, porque essa é a tradução verdadeira, tá? Nos últimos dias isso ocorrerá, e eu vou te trazer para minha terra. Agora olha só que coisa fantástica. Eu estou fazendo isso para que muitas nações saibam a mim, conheçam a mim, a Deus, quando eu me santificarei através de você aos olhos das pessoas. Uau! A gente aqui já tem muita informação muito importante. Gog vai ser um rei que provavelmente ele vai ter ou uma ideologia muito forte ou um carisma, provavelmente os dois. E ele vai juntar pessoas que elas vão ser antissemitas. Elas vêm com o objetivo de lutar contra o povo de Israel com simples vontade de destruí-lo. Por quê? Será que eles precisam estar em Jerusalém? Precisam da terra de Israel? Não é isso que parece. Parece que é o ódio. O ódio contra o povo judeu, o povo que o profeta fala, que Deus está falando, o meu povo de Israel. Então, vem essa pessoa, ele vai vir da terra de Magog. Vai juntar muitos povos para fazer essa guerra. Agora, uma coisa interessante, mesmo que nas profecias vai aparecer que vão acontecer tragédias, muitas pessoas vão acabar morrendo nessa guerra e no final das contas todo o exército de Gog vai morrer. Gog vai morrer, mas aí o que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Gog, ele vai estar com um exército tão grande, e o povo de Israel não vai ser tão grande assim. Então todo mundo vai falar, cara, vai ser uma lavada. Gog vai ganhar de 7-1. Meu Deus do céu, vai destruir tudo, não tem chance.
E quando essa guerra for revertida, e de repente Gog e toda essa multidão que vai estar com ele morrer, todos os povos vão entender. Pode ser que houve uma guerra física, mas ela só aconteceu, ela só foi vencida por Deus, pelo lado espiritual. Lembra muito a saída do Egito. O povo de Israel tinha como sair do Egito? O Egito era a maior potência da época, nenhum escravo saía do Egito. Então vai Deus e ele demonstra que ele está aqui, que ele comanda o mundo, quando ele faz algo que na verdade tem algo de natural, mas se a gente é sincero, é humanamente impossível. Ele se esconde um pouquinho na natureza, mas só um pouquinho. Então, quando houve a saída do povo de Israel do Egito, quando houve a abertura do mar, está escrito que todo mundo falou, existe um Deus. Mesmo a Bíblia, ela fala que os povos do mundo todo falaram, realmente existe o Deus de Israel. Por quê? Porque era uma situação muito desfavorável e que você não tinha como ganhar com as suas forças. Com Gog vai acontecer a mesma coisa. Então ele vai vir, vai ser algo assustador. Mas no final das contas, esse plano vai ser revertido por Deus. E isso vai fazer com que o nome de Deus seja santificado. Ou seja, existe dentro dessa tragédia, dentro dessa profecia tão dura, um objetivo positivo que vai sair no final. Todo mundo vai reconhecer o nome de Deus. E é interessante, se você já viu nossas aulas sobre o Mashiach no canal aqui do Contraste, você vai ver que uma das missões do Mashiach é lutar as guerras de Deus quando tentarem destruir o povo judeu. E quando é que o Mashiach vem? No final dos dias. Quando é que é a terra de Gog, a guerra de Gog da terra de Magog? No final dos dias. Então quem é que vai estar aqui representando Deus? Quem vai ser o general do povo judeu? Vai ser o Mashiach. Vai ser então na época messiânica. Muitos cabalistas, sabe o que ele fala? Eles falam assim, que a guerra provavelmente vai começar antes do Mashiach chegar. E ela vai terminar, pode ser que ela vai ter etapas, e ela vai terminar já com a vinda do Mashiach, e ele que vai dar a cartada final. Tá? Ele vai ser da mesma forma que começou no Egito uma escravidão, uma situação muito difícil. Moshe não estava aí, e de repente Deus chama Moshe no meio da história, e chama eles e salva, e aí acontece tudo. Então agora a gente está começando a ter tudo muito mais claro. Só que muita gente pergunta, quem é Gog? Tá? Qual é essa terra de Magog? Não é à toa o que eu vou falar agora. Tá? Dois dos maiores sábios, que você já tem que conhecê-los. Está na hora de você aprofundar o seu estudo e não ficar mais no que é raso. Um se chama Malbim, o outro se chama Radak. Radak Rabbi David Kimchi, um dos maiores exegetas da Bíblia. Eles falam que, propositadamente, durante as gerações, esse nome de Gog, ele vai ser esquecido. Não como o nome de Gog, mas a sua real identidade. E isso vai acontecer exatamente para o plano divino ocorrer completamente. Ou seja, vai haver algo que a humanidade não vai estar entendendo, que exatamente a guerra de Gog e Magog, porque a tradição exatamente de quem é Gog, ela foi perdida. Então a gente sabe que ele vai juntar muitos povos, a gente sabe que ele vai vir do norte, mas a gente já não tem como saber a sua identidade. Tá? Isso é algo muito, muito, muito importante. Vamos avançar? Tem muitas perguntas ainda para você entender esse relato bíblico. Então vamos lá, vamos melhorar o que a gente vai saber. E o que vai acontecer? Vamos continuar com o profeta Yehezkel. Ele fala assim, e nesse dia, no dia que Gog chegar na terra de Israel, vem o discurso de Hashem, nosso Deus. A minha ira irá se elevar.
a minha quiná, o meu ciúme com fogo e com ódio virá através da minha palavra. Ou seja, Deus ele está querendo falar de uma forma, é uma forma bem mística. Para quem conhece um pouco mais da Kabbalah, quem já está um pouco mais familiarizado com a Academia de Moisés, os nossos cursos, já sabe das metáforas que existem aqui. Então é uma guerra que Deus vai fazer com a palavra dele. Tá? E através dessa palavra é que ele vai destruir Gog da terra de Magog. E no final das contas, mais uma vez eu quero aqui enfatizar, essa profecia termina dizendo, Deus falando assim, e eu me engrandecerei e serei santificado e serei reconhecido aos olhos de muitos povos e saberão que Ani Hashem, que eu sou Hashem. Eu sou o Deus, não tem outro. Não tem outra força nesse mundo. Ou seja, tem aqui uma preparação para o final dos dias, para a revelação de Deus nesse mundo. Esse mundo a gente não está vendo Deus. Deus está oculto. E quando as pessoas já acreditam em deuses, elas pensam que Deus é uma coisa, outra coisa, todas as teorias, tantas religiões, tanto paganismo. De repente vai todo mundo entender que eu sou Hashem. Então tem algo muito importante no plano divino. E é por isso que vai acontecer no final dos dias. Você podia perguntar, por que tem que ser no final dos dias? Por que não pode ser no meio da história da humanidade? Porque o objetivo final é a revelação de Deus. O objetivo não é o mundo seguir como ele está hoje, com deficiências. Que deficiências? Imperfeições. Que imperfeições? Fome, doenças, guerras. Tudo isso só acontece porque Deus está oculto. Mas quando Deus estiver revelado, a luz dele brilhar nesse mundo, como está escrito, que o conhecimento de Deus, ele preencherá toda a terra, como a água enche os oceanos. Então o mal vai acabar, ele vai ser extinguido, a morte vai acabar. Então as doenças, a fome, a injustiça. Então isso vai acontecer, fica muito mais claro. Saiba que a Kabbalah, ela conta aqui um segredo muito forte. Eu já te dei uma dica dele. Eu não sei se você percebeu, mas Vamos fazer uma metáfora do futebol. Você pega lá, eu não sei se ainda é assim, mas na minha época, quando eu tinha, 15 anos, quer dizer, isso deve fazer uns 8 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Falavam que o pior time do mundo se chamava Ibis. Eu não sei se ele ainda existe, o Ibis. Mas agora imagina que o Ibis vai jogar contra o Barcelona. Aí você fala, caraca, 7-1 vai ser... vai ser muito bom pro Ibis se perder de 7-1. Mas quando vai, e de repente, cara, de uma forma completamente inexplicável, ele ganha, você fala, cara, isso aqui não teve nada de natural. Então, quanto mais é improvável acontecer, mais o nome de Deus fica revelado. Então, Deus fez isso no começo não é o começo, tá? Mas numa época específica da humanidade, da história da humanidade. Quando foi isso? A gente acabou de falar. Na saída do Egito. E por que ele fez isso? Porque ele ia dar a Torá. Então chegou um momento que o mundo tem que conhecer para poder entender que a Torá é verdadeira e que ela é para todo mundo. Que ela foi dada no deserto para todos aprenderem e cumprirem os preceitos da Torá. E a segunda oportunidade que isso vai acontecer é no final dos tempos. A gente está no final dos tempos. Existem sinais proféticos dos sinais do final dos tempos. Então, isso é o objetivo do que vai acontecer. Então, por isso que vai acontecer algo tão dramático que a gente vê, mas com um objetivo muito, muito importante para cada um de nós. Então a gente tem que estar preparado. Você sabia que os cabalistas, se você sabia disso, eles falam para uma pessoa se preparar com fé
para superar os desafios do que vai acontecer no final dos tempos. Se a gente imagina uma guerra como essa, muitas pessoas vão falar, meu Deus, não tem tanta injustiça, tanta gente má no mundo. Então cadê Deus? E exatamente aconteceu isso também no Egito. Você está vendo que eu estou fazendo essa comparação? Não é à toa. Por que não é à toa? Porque a Kabbalah fala que a gente pode aprender da primeira redenção do Egito como vai ser a segunda. Então, da mesma forma que na primeira redenção tinham pessoas que não estavam prontas. Você sabia que 80% do povo hebreu que estava no Egito não saiu do Egito? Eles morreram na praga da escuridão. Porque por mais que Deus desse sinais, a escuridão estava dentro deles. Eles não queriam ver. Eles levavam muito mais em conta o que a sociedade falava, o que a mídia falava. Eu estou aqui usando aqui. A mesma coisa vai acontecer. Então tem pessoas que para elas o jornal é a pura verdade, o que um cientista fala, mesmo que depois de 10 anos falam que estava tudo errado, mas enquanto isso ele pensa que é a coisa mais certa do mundo. E se a pessoa não estiver preparada e não vê os sinais que a Hashem está dando, que ele vai se revelar e que é a chance da gente participar dessa redenção, ela fica do lado de fora. Eu quero enfatizar com você que a gente tem uma regra. Aqui a gente está vendo uma profecia muito dura. Obrigatoriamente ela vai acontecer. Se Deus faz uma profecia, Deus não vai mentir. Mas Deus passa para os próprios profetas uma regra. Existem duas formas da redenção vir. Existe a forma que é tudo um mar de rosas, que as pessoas estão fazendo as coisas da forma correta, os valores estão corretos, a vontade de se aproximar de Deus e de fazer a sua vontade está acontecendo. Então vem Deus e fala para os profetas, quando isso acontece, todas essas admoestações, todas essas profecias ruins não precisam acontecer. Somente se o nosso comportamento estiver errado, aí é que as profecias ruins irão acontecer e mesmo assim, nota que elas vão acontecer com um objetivo positivo.